Fala galera, beleza? Você achou que não fosse mais me ver por aqui, mas eu tô de volta para gravar esse episódio especial, esse episódio sobre a hora da virada, para você que já se acostumou aí com nossos queridos hosts, John, que tá lá, mas acho que é Islândia, vendo a aurora boreal, né? Depois você dá um Google aí, pesquisa. Você que tá com saudade da Jo, muito em breve o projeto R1 vai estar de volta para te inspirar na tua jornada rumo à residência que você realmente quer nas principais instituições do Brasil, principalmente daqui do estado de São Paulo. E hoje se você ainda não lembra, eu sou o João, sou um dos founders aqui da Medway, sou formado em Clínica Médica na USP e vou estar hoje com uma convidada mais do que especial para ela contar a virada dela. Então, vou pedir para ela se apresentar. Gil, conta um pouquinho aí, qual que é o teu nome, de onde é que você vem, quem que você é? Oi, gente, muito prazer, eu sou Giovana Bonuccelli, eu sou médica agora, formada daqui de São Paulo, sempre morei aqui, e atual residente da Santa Casa de São Paulo, cursando dermatologia. Legal, então quem tá olhando para ela assim, porra, sorriso, bonito, tá, é tudo iluminado, R1 de dermatologia na Santa Casa, mas pelo que a gente se conhece um pouquinho, né, Ju, nem sempre foi esse sorriso todo, essa alegria, né? Não foi. A minha história, enfim, eu me formei na Santa Casa, né, fiz faculdade lá, e aí meu sexto ano, você tá fazendo muita coisa, eu fazia parte de esportes, comandava e organizava eventos de formatura, sempre gostei muito dessa parte, e também tinha que estudar para residência. E quando eu não passei, ano passado foi um choque, né? Eu fiquei de uma pessoa para ser chamada para passar. Que tinha sido tão perto assim na lista. Foi. Não, eu atualizava a lista toda semana para ver se ia rodar. Fui descobrir que não passei assim depois do carnaval, que eu tava esperando meu nome para ser chamada, e aí a pessoa antes de mim fez a matrícula e eu não fui. E aí veio o baque, né, eu realmente não tava esperando, eu tava procurando apartamento pra morar lá perto, eu tava realmente achando que ia dar certo, sabe? Entendi. Bom, mas a gente vai chegar, né, acho que até para deixar claro pro ouvinte que hoje, a Hora da Virada é um evento que tá acontecendo de forma online, então a gente está transmitindo uma série de conteúdos dentro do nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, o link tá aqui na descrição, o QR Code tá aqui na tela se você também quiser conferir. Tá muito legal, Gil. A gente fez, porque qual que é a ideia, a pegada? É justamente trazer todo mundo que às vezes estava esperando a lista rodar, ainda não achou a motivação ao longo do ano para começar a estudar e de fato mostrar que sim, é possível depois de um momento de dificuldade, porque afinal de contas você se prepara para a residência, você se dedica almejando aquele objetivo final. E quando ele não acontece, muitas vezes a frustração pode vir forte. Às vezes a gente precisa de um estímulo externo, a gente está tentando dar esse empurrãozinho para a galera nessa hora e tem vários conteúdos online. Então a gente dividiu entre aulas, a gente corrige, faz 15 questões e transmite a correção dessas questões de cada uma das grandes áreas, sempre trazendo aquele direcionamento padrão. E no final da semana tem os simulados, né? Tem uma aula, tem os simulados, então é meio que você aprender todos esses conteúdos, aplicar, vão ser 5 conteúdos que caem muito dentro das provas de residência. Quando você fizer o simulado, se você tiver prestado atenção nas aulas, se você tiver feito as questões, vai perceber que sim, é possível passar. E a gente ainda está liberando 3 dias gratuitos. Nossa. A gente brincou que era porta aberta. Porta aberta, tipo um plantão que ninguém quer pegar o porta aberta, mas está aberto, vai estar aberto ao final dessas aulas do Extensivo São Paulo na íntegra. Então você vai conseguir fazer questão de qualquer, vai conseguir imprimir prova, vai conseguir usar o MedBrain, que é a inteligência artificial que prescreve os estudos para o aluno que prescreve as revisões. Então, muito legal. Tá muito bacana. E você tá aqui para contar a tua história, né? Tô, mas queria fazer só um adendo, que eu acho muito legal essa parte de testar, porque eu conheci a Medway assim, né? Eu fiz o intensivo, e aí foi por isso, vendo o intensivo, que eu decidi fechar o extensivo depois, sabe? Então, pra quem tá assistindo a gente, eu acho que vale muito a pena fazer esse teste. Muda a sua visão sobre cursinho, sobre o que você quer, sobre a melhor forma de fazer, sabe? Eu acho bem bacana. Legal.
você começou a se preparar quando para a residência? Foi no quinto ano ou foi no sexto ano? Metade do quinto. Metade do quinto? Por que especificamente na metade do quinto? Porque o meu planejamento era fazer o extensivo de um ano, de agosto até julho de 2021, que era o ano que eu me formei, e nos últimos meses ali, fazer uma revisão, pegar o conteúdo que talvez eu não tivesse dado conta, que foi a época que eu fechei o intensivo. Então, só que eu não acabei tudo que eu tinha que ter acabado nesse um ano, e aí esses meses não foram só de revisão, foram aprendendo conteúdo e, de fato, fazendo questão que eu ainda não tinha feito, junto com o intensivo nesse meio do caminho. Por isso que foi na metade do quinto. Pô, e você já traz acho que imagino que você deva ter tirado aprendizados desse período dessa decisão que você tomou. Quando você olha retrospectivamente, você faria algo de diferente na sua preparação? Você citou um exemplo específico que foi, poxa, tinha conteúdo, mas tinha revisão, parece que faltou ali tempo, não sei se também você usou esse ano da melhor forma possível. O que você tira de aprendizado dessa sua jornada até as provas, a primeira tentativa nas provas de residência? Eu acho que na primeira tentativa eu ainda estava ali no internato, indo para o hospital, aprendendo coisa, né? E então eu usei bastante o cursinho que eu fiz, mais para a vida como médica do que para provas em si. Apesar do meu objetivo ser a prova, eu não estava tendo a consciência de que meu estudo não estava sendo focado para uma prova, entendeu? Eu não percebia a diferença entre as coisas. E aí eu só fui perceber quando eu não passei. Que eu falei, poxa, mas eu li a apostila, eu li essa matéria, por que eu tô errando essa questão? E aí que eu fui entender que o jeito que eu tava fazendo era errado. O foco não era o certo para chegar onde eu queria chegar, sabe? Então, eu não tinha essa consciência na época, foi isso que mudou. Entendi. Mas eu não sei se a galera que tá ouvindo, de fato, entendeu, assim. Entendeu? De uma forma mais clara, você falou, entendi, pô, você está estudando para a vida, você lê o conteúdo e aprende, mas às vezes na questão certa. O que você acha que você estava errando? O que estava faltando? O que você podia ajustar naquele momento? Porque eu acho que assim, quando a gente estuda alguma coisa, e óbvio que esse ano todo que eu estudei para aprender alguma coisa para a vida, né? Eu estudei para ser uma melhor médica, para atender melhor a demanda dos pacientes, enfim. Só que não era com o objetivo de necessariamente acertar questões. Apesar de eu achar que estava focando nisso, eu não estava fazendo isso. Que é aquilo que a gente aprende, né, no extensivo, que é priorize ginecologia, preventiva e TED, porque essas são as áreas que vão te ajudar nas provas. Eu não tinha essa consciência. Ou talvez alguém até tivesse me falado, mas eu falei, tudo bem, mas eu preciso saber as outras duas também. Então eu não tinha, assim, prioriza a aula que realmente cai. E aí, às vezes, eu pegava um assunto que eu não sabia, que eu tinha visto um caso raro no hospital e queria aprender, e aí eu detonava aquele assunto, sabia tudo, e um conteúdo que caía bastante, que tinha peso, que era lá como prioritário, eu escorregava, sabe? Porque faltava mais aprofundamento naquilo. Então, o estudo, ele sempre vai te ajudar a aprender mais de uma certa forma, mas eu não tinha o direcionamento do que priorizar, quando priorizar, sabe? Então, foi isso que mudou. Legal. Bom, vamos chegar lá no teu ano onde você começou a fazer ali, talvez, a preparação da forma como você nem gostaria, né? Mas, de fato, como funcionou muito bem para você, acho que até para entender o porquê que tinha dado errado. É até uma palavra forte para falar, não, deu errado. Mas quando você fez as provas, que provas você tinha prestado no primeiro ano? Assim, que instituições você fez? Nossa, primeiro ano eu prestei em HC, Santa Casa, Paulista, Unicamp, Sírio. Acho que foi isso. Legal. E aí, óbvio que são grandes instituições, todas muito concorridas. E apesar de você ser uma excelente aluna, sim, tem muita gente boa no Brasil. E você que está vendo de casa, você é muito bom. Você também pode. Você que está ouvindo aí, né? Você pode. Mas a gente, às vezes, olha muito pra gente. E eu queria entender para você como é que foi prestar as provas de residência. Acredito que você tinha convicção de que você era uma boa aluna, você estava confiante, chegou a procurar apartamento e aí perceber que quando as listas saíram e as chamadas saíram, de fato o seu nome não apareceu na lista. O que a Ju sentiu naquele momento, você lembra? Nossa, eu lembro que foi horrível. A pior sensação que eu senti, eu acho que é porque parecia que ser eu não era suficiente, né? Ser eu não bastava.
E é um sentimento horrível, né? Eu tinha feito naquele ano, apesar de participar de muitas coisas, no âmbito do estudo, eu tinha feito tudo o que eu podia naquele momento para fazer dar certo, e não deu. Então a minha sensação era de ser insuficiente, assim, foi isso que eu senti, né, quando eu tive o resultado. E eu imagino que ao longo da tua formação você teve colegas que conseguiram a aprovação. Uhum. Como é que foi ver assim, as pessoas que você admirava, são seus amigos, amigas do internato sendo aprovado e você não tendo o resultado que você almejava? Foi difícil, tanto que teve uma época que eu até tirei o meu Instagram, assim, parei de entrar, porque não era nem por parar de entrar para estudar, sabe? Era porque eu não tava me fazendo bem ver as pessoas vivendo o que eu queria viver. E eu achei que eu tinha que respeitar esse momento meu, né? Eu achei que era hora de dar um pouquinho de atenção pro que eu tava sentindo, para as minhas emoções, tudo. Aí eu tirei o Instagram, saía com as minhas amigas, ficava brava quando elas reclamavam da residência, falava, quando eu estiver lá eu não vou reclamar, porque eu vou lembrar das horas que eu estudei. E aí aos pouquinhos, né, você estuda, você vai criando sua nova rotina, você vai chegando um pouquinho mais perto do seu objetivo. Aí eu fui retomando essa parte social, aí eu consegui voltar pro Instagram, consegui ver gente postando coisas em lugares que eu gostaria de estar, mas eu tive aí minha época de ficar um pouco mais recuada, sabe? E esse recuo, assim, o quanto que pesou para você, assim, até que eu vejo, eu converso com muito aluno, né? Pô, é difícil, não é a maioria que passa, a menor parte, de fato, é aprovada. E às vezes vem aquele senso de insuficiência, de incompetência, isso às vezes desencadeia aquele senso de incapacidade, de ser menor do que de fato é. Muita gente não consegue desvincular, tipo, fica com aquela cabeça que o resultado define quem você é e é muito difícil limpar isso para começar de novo. E eu sei que nos momentos difíceis da nossa vida surgem pessoas especiais, surgem aquelas que apoiam. Teve alguém para você que teve esse papel de te ajudar e o quão doloroso foi, tipo, o que você de fato sentiu? Era a Gil em casa chorando ou não querendo fazer nada ou não, estava de boa e só estava esperando o momento chegar para começar a estudar de novo? Não, teve muita gente que me ajudou ao longo de todo o ano, né? Não só quando eu tive o resultado, porque a trajetória, ela é uma trajetória difícil, emocionalmente falando, né? Então, eu acho que sempre que a gente puder ter alguém ali para dar uma palavra de apoio ou para te escutar, eu acho que é super válido. Faz a diferença na sua vida. E então tive muitas pessoas, inclusive esse resultado não te define, eu passei por uma experiência muito próxima disso. Teve uma semana que eu fiz uma prova por dia. Fazia a prova de manhã, corrigia, fazia a prova de manhã, corrigia. Aí, primeiro dia, não tirei uma nota boa, mas estava quase. Aí, segundo dia foi suficiente. Aí, Isso terceiro no período dia... de provas? Não, na época de estudos Na mesmo, época mas de quase chegando lá, quase chegando na temporada de provas. Tipo, outubro? Era por outubro, assim. Aí, no quarto dia, dava o meu resultado. Aí, quinto e sexto dia, gente, a minha nota, assim, derrapou, foi lá pra baixo. Tava longe de ser suficiente do que eu precisava. Eu falei, mas como assim? Eu fiz 5 provas, eu tinha que estar melhorando e não piorando. E eu estudava com uma amiga na biblioteca. Aí nesse dia eu falei, nossa, eu vou interromper esses estudos, eu preciso conversar, eu preciso falar sobre, tô angustiada, eu tô estudando e minha nota piora. Aí ela virou pra mim e falou assim, Gi, você tem que lembrar que números não definem quem você é e o que você é capaz de fazer. E aí quando ela me falou isso, clareou a cabeça, sabe? Deu um estalo, porque assim... E ela deu exemplo, sabe? Ela falou, poxa, você trabalha, você ajuda pessoas, você, enfim, consegue... Você tem muitas outras coisas além daquela prova e daquela nota, sabe? Cada prova é uma prova, cada dia é um dia, você muda de um dia pro outro. Então, só que isso não é uma coisa fácil de você entender, né? Você tem que passar por a experiência e depois de novo pra você perceber essa mudança. Eu te ouvindo falar... Eu lembro muito da primeira prova de residência que eu fiz, né? Eu tava até lembrando acho que eu fiz 4 provas de residência, que eram meus principais objetivos na época, que é Unifesp, USP, IANSP e São Paulo. Não fiz Santa Casa, que na época tinha muito... O pessoal que estava comentando muito sobre a situação financeira da Santa Casa. E aí, acho que Unifesp também já passou por diversos momentos. Acho que no estado de São Paulo, de fato, o HC conta com muito recurso do governo do estado. Então, por isso,
tem uma redoma importante dentro do hospital, que é excelente para quem presta residência lá. Mas a primeira prova que eu fiz foi a prova da Unifesp. E eu tava com a confiança alto cima, assim, tipo, cara, eu estudei o ano inteiro, as notas estão boas, o tão bom, eu vou chegar pra porrar. E aí, comecei a fazer a prova, porra, você sente durante a prova, isso que é bizarro, né? Tipo, durante a prova você fala, algo de errado não está certo, né? E aquela confiança que eu tinha muito em casa foi um outro ambiente. Então, assim, tensão, concorrência do lado, aquele desconforto, aquela que você mataria rápido dentro de casa, você pensa duas vezes e às vezes escolhe a alternativa errada, às vezes digo sempre. Então, e no dia que não é o seu, como foi aquele dia, você erra mais do que acerta as questões que você está em dúvida. E para mim, eu saí daquela prova com a sensação de que não fui bem como eu gostaria. E aí tem o lance de como esse período é muito difícil, né? Eu saio, encontro com os meus amigos e tá todo mundo rindo. Eu falei, tipo, vocês estão rindo de quê, velho? Porra, prova não foi. E as pessoas, não, eu acho que eu fui bem. E eu, assim, aí eles perguntaram, João, e você? Aí eu olhei, porra, eu acho que eu fui bem. E peguei, virei de costas, fui embora sozinho, meio mais triste ainda, óbvio que eu queria que os meus amigos passassem, mas, pô, todo mundo falando que foi bem, e eu sentindo claramente que não fui bem, aí peguei o metrô, e eu lembro que eu tinha esquecido de comprar o bilhete antes, a fila gigantesca, tudo deu errado aquele dia. Aí, no dia seguinte, corrigi a prova, foi super doloroso a correção, né? Quando você sente que não vai bem, você não quer corrigir, mas é muito importante essa correção para te dar clareza de onde que você pode melhorar. E aí eu tinha feito 68, né? Porra, 68 não vai dar, né? Já vem automaticamente na cabeça. Então, para mim foi muito difícil. Eu lembro que eu chorei corrigindo a prova. Tinha muito tempo que eu não chorava por nenhum motivo. Tinha muito tempo que nada dava tão errado na minha vida. E é bizarro, né? Que você olha uma prova, não é tanta coisa assim. É uma prova, não te define. Mas quando você vive, é difícil esquecer isso. E aí, eu lembro que no dia seguinte, minha mãe me liga, né? E mãe é foda, né? Mãe conhece. Então, eu tentando ali... Eu falei, aí, filho, como é que você tá? Eu tô bem, mano. Tá, tem certeza? Tenho. Aí, como é que foi a prova? Aí eu falei, mãe, não fui bem, tal, como eu gostaria e tal. Mas por quê? Eu falei, mãe, não sei. Eu comecei a chorar com minha mãe no telefone. E aí, mãe, é tudo igual, né? Então, o que ela falou pra mim, sabe? Ela olhou, falei, filho, o quê? Deus vai prover, Deus vai te ajudar e tal, vou colocar as orações e vai dar tudo certo. Isso aqui, mãe, vai dar tudo certo. E aí, minha mãe foi a pessoa que me puxou naquele momento. E aí, 2 dias depois, eu comecei a recuperar o foco, né? Vamos para a USP, que é a próxima prova. E 2 semanas depois eu fiz uma prova boa. Para mim, essa foi a minha hora da virada, assim, nesse período todo de preparação. Foi quando eu tava ali no meu ponto mais baixo, porque eu, só tava vivendo a hype de mandar bem, mas às vezes vai acontecer, acontece na vida pessoal, acontece na profissional, acontece nos estudos, e é muito de, quem tá do teu lado ali na jornada para te ajudar a superar esses desafios. E eu te pergunto, o que foi diferente, né, a partir do momento que você recebeu essa ajuda, nesse seu 2º ano de preparação, já com a cabeça mais focada e dentro do Extensivo São Paulo, né? Foi quando você decidiu fazer a preparação anual com a gente. Acho que a cabeça muda, né? A forma como você encara os estudos. Então, acho que a primeira coisa quando você entra num ano é saber quais são suas prioridades, né? Qual é a sua prioridade? Para quem está formado, né, e está assistindo, é muito tentador você trabalhar, é muito tentador você ganhar o seu dinheiro. Então, acho que você tem que... o que foi uma coisa que eu fiz o que eu quero pro meu ano? Qual é a primeira coisa que eu quero conquistar? A primeira coisa que eu queria conquistar era a minha vaga de residência. Então, todo o resto acabou ficando de lado. E eu tive a consciência disso. Então, ao longo do processo, quando eu fui abrindo um monte de coisas que eram importantes, mas não eram tão importantes assim, acabava sendo menos doloroso porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas isso, definir esses objetivos, definir a meta, o seu propósito, ela ajuda
a você se manter firme, né? Porque não é fácil você ficar o ano todo, acorda, estuda, almoça, estuda, dorme. E, enfim, e isso dia após dia. Então, quando você tem um objetivo claro, acaba ficando muito mais fácil, né? Muito mais fácil não, mas você acaba se lembrando de onde você quer chegar e acaba ficando um pouquinho mais tranquilo essa jornada. E eu acho que foi isso que mudou de um ano para o outro, né? A minha disposição, o quanto eu estava disposta a abrir mão para o objetivo que eu tinha me proposto a alcançar. E dentro desse contexto, o que te fazia querer, o que te motivava, assim? Você recuperou o normal ali, beleza, decidi que era estudar, mas você sabia que vinha um ano duríssimo pela frente, um ano de muita abdicação. Por quê? Por que abdicar disso tudo? O que você estava buscando? Acho que assim, é que entrar na residência sempre foi uma coisa que eu planejei pra mim como médica, né? Eu queria me formar e eu queria me especializar em alguma coisa, então era o meu projeto. E aí eu via pessoas na residência, convivi com residentes durante o internato, e aí eu via o estilo de vida que eu gostaria de ter, sabe? A oportunidade que eu gostaria de passar. E aquilo foi me puxando, sabe? Eu olhava para as pessoas no hospital, especialmente as pessoas que estavam na minha área, eu olhava para elas e falava, um dia eu quero estar onde essa pessoa está hoje. E isso é importante, né? Apesar de ter sido difícil quando eu não passei, ver pessoas estando onde eu não tinha conseguido chegar, isso é o que estimula a gente a seguir em frente. Então, eu sempre tentava lembrar, às vezes eu estudava, eu não ia mais para o hospital, eu diminui muito minha carga de horário de trabalho, mas toda vez que eu estava cansada, eu tentava de alguma forma me lembrar o porquê que eu estava fazendo aquilo. Porque senão a gente esquece, né? E aí você fica num limbo ali você fica perdida, né? Sim, aonde você quer chegar. Então eu às vezes fazia lembrar e isso me ajudava muito. Que massa. E aí ao longo do ano, como é que foi sua evolução, assim? O que mudou da Gil que fez a preparação em 2022 com a gente e a Gil de antes, né? O que você acha que foi grandes diferenciais na tua preparação? Acho que a primeira Até coisa... porque a galera que tá de casa, vamos lá, R1 de dermatologia na Santa Casa, gente. R1 de dermatologia não é pouca coisa. Aí, vou até cortar um caminho, vamos lá até para o momento das provas e depois a gente volta. A galera gosta de saber. Então, que provas você fez neste último ano? E se você lembrar, quais foram os resultados ali da prova teórica, assim? Quantos acertos? Nossa, eu fiz bastante prova, gente. A primeira prova que eu fiz foi em Londrina, Paraná. Fui prestar... Não, Muita gente boa de lá. Fui, prestei, é uma prova diferente, né? Não é muito parecido com o que a gente tem aqui em São Paulo. Aí eu tive um resultado... É que eu não vou lembrar todas as notas de cor, assim. Mas eu acho que faltava 2 pontos pro corte, assim. Aí eu falei, poxa, eu não fui bem, mas também não fui muito mal pra uma prova nova e tal. Aí foi essa. Eu fiquei feliz até. Não era onde eu queria chegar, mas tava bom. Aí eu prestei USP Ribeirão, que foi a pior, assim, não foi a minha pior nota, mas todas as provas anteriores da USP Ribeirão que eu tinha feito, eu tinha conseguido a nota de corte, eu tava acima. E aí nessa eu não consegui, e aconteceu igualzinho com você na USP. Eu saí, todo mundo falando, nossa, deu bom. E eu, assim, eu saí, eu ouvi, aí eu saí correndo, assim, não queria nem ouvir o que as pessoas estavam falando, entrei no carro, desabei. Liguei pra minha mãe, né, ela tava aqui em São Paulo, eu falei, mãe, eu não fui bem. Você lembra quanto você tirou? Na USP Ribeirão, eu tirei 71 ou 72, acho que o corte foi 73, alguma Legal. coisa assim. E aí eu prestei USP Ribeirão, prestei USP São Paulo, Santa Casa, Enari, nossa gente, foi Sírio, Unifesp. Teve o final de semana que foi IANSP, Unifesp e Sírio, um seguido do outro. Aí o IANSP, gente, cirurgia foi impossível, assim, meu namorado fez cirurgia, eu mandei mensagem pra ele, tipo, você sabe a resposta? Ele não sabia. Eu falei, como é que eu vou saber, gente? E aí, assim, saí abaladíssima da prova do IANSP, no dia seguinte tinha Unifesp, saí abaladíssima da Unifesp, no dia seguinte tinha Sírio. Aí consegui a segunda fase do IANSP, consegui ir pra entrevista do Sírio, tava zero esperando, porque foi um final de semana que eu tava emocionalmente muito abalada. Aí, enfim, aí nem lembro mais se eu prestei. Mas enfim, foram essas. E os resultados variaram muito, sabe? Eu tive 70 abaixo, tive 80 abaixo, foram resultados muito
diferentes, assim, né? Entendi. Que é bem aquele negócio de uma nota não te define, porque depende, né? Depende da prova, depende... Será que você estudou aquilo que vai cair? Porque as coisas mudam, né? Às vezes você dá a sorte de cobrar aquela coisa que você mais sabe, então é um pouco de Deus prover também, né? Sim, sim. Claro que para quem de fato estuda e se dedica Não, com mais, certeza. Com não vai certeza cair, absoluta. você acha que não vai cair do céu. Não, não vai. Mas assim, se você tiver preparado, a sorte aparece para quem está preparado. Sim. Né? Uhum. Então, é aquele negócio de assim, me obriguei a fazer mais 5 questões esse dia. E aí é nessa última questão que você fez no dia que vai aparecer às vezes numa prova e vai te ajudar, sabe? Então é um pouco disso. legal. E aí na Santa especificamente, você estava falando da tua preparação, eu fiquei nessa dúvida, assim, o que foi diferente nesse ano em si, em formato de preparação? Você falou um pouco sobre direcionamento, sobre prioridade, mas o que você sentiu assim, quando você entrou no Extensivo São Paulo e ao longo do ano que teve Intensivo São Paulo também, tem as aulas específicas por instituição? Como é que você pesa esse direcionamento aí na tua preparação? A primeira coisa que eu fiz foi porque eu comecei atrasado, né? Eu descobri que eu não tinha passado em março, então o cursinho já estava acontecendo há um tempo, eu já cheguei com um monte de aula atrasada. Então dá tempo. Dá tempo. Nós estamos aqui no meio de março. E você não vai ver todas as aulas e tá tudo bem, porque ninguém consegue ver todas as aulas, né? Legal. Tem um pouco disso também. E aí eu falei, bom, tô atrasada, como que eu vou dividir meus horários, como é que eu vou fazer? Eu dedicava muito tempo aos estudos mesmo, então eu trabalhava 2 dias na semana, os outros 5 eu estudava. E aí, o começo do ano, eu fiquei mais em teoria e nunca li nenhuma apostila. Isso foi uma coisa que eu fiz no primeiro ano que eu estudei. Eu falei, esse ano eu vou ver a aula e fazer questão. E vai ser isso. Tem um racional, né? Do tipo, você construir uma base de raciocínio que de fato era interessante. Uhum. Então, é diferente você olhar, às vezes, de um quintonista. Você recomenda para um quintonista? Com certeza, tanto que foi o que eu fiz quando eu era quinto, Mas sexto não, ano, né? você recomenda ler a apostila. Uhum. Óbvio que também não precisa ser o que a gente fala, né? Não precisa ler toda a apostila, tudo. Mas era o que eu fazia. Era o que eu sentia que pra eu aprender eu precisava ler, entendeu? E às vezes não. Né? Às vezes você tem outras formas de aprender muito mais rápidas e práticas. E às vezes você já sabe aquele assunto que foi abordado. Uhum. Por quantas vezes a gente estuda e perde esse material na faculdade, aí você vai ler de novo a etiologia, fisiopatologia. Aí você perde, exato. E é uma dinâmica de tempo, né? Quanto Uhum. mais você otimiza o seu tempo, melhores são os seus resultados. Sim. Legal. E aí foi isso. Aí eu pegava bastante teoria e questão, e aí desde o começo do ano eu fiquei fazendo simulado. Então uma vez por semana eu fazia, tirava ali meu dia. Então eu acordava de manhã, colocava lá os cronômetros dos horários que eles colocam pra tocar mesmo o alarme. Fazia a prova, corrigia à tarde. Porque se eu corrigisse depois, eu ia ter que ler a questão de novo, ia demorar mais, então eu fazia tudo de uma vez só. E aí fui seguindo isso até mais ou menos julho. Aí em agosto chegou o intensivo. Aí eu tava atrasada no intensivo, eu não tinha conseguido ver tudo, não dava. Aí eu fui priorizando. Aí eu já vinha priorizando, mas quando chegou agosto eu falei, agora é a hora de eu realmente priorizar. Então aí eu fui pegando algumas aulas do intensivo que eu achava que eram mais importantes, com aulas do extensivo que eu ainda não tinha visto, e aí muita prova. Então eu diminuía a quantidade de aula que eu via e começava a focar mais nas instituições que eu queria, e questões de lá, assuntos de lá e tudo mais. Isso ajuda muito. E ajuda por quê? Porque às vezes você tá estudando um negócio que não vai cair. Que é o que aconteceu comigo a primeira vez. Eu perdia muito tempo vendo uma coisa que cai em poucas provas. Por exemplo, hemorragia digestiva. Tem prova que cai muito. A Santa Casa é um lugar que cai muito hemorragia digestiva. Você pega as outras... No PS de lá, chove. Só né? tem isso. E aí nas outras não tem tanto. E aí às vezes você perde muito tempo estudando um negócio e você esquece de focar nas coisas que realmente caem em outros lugares, sabe? Então, por isso que é importante, e eu não percebia a importância disso, mas por isso que é importante você ver onde você quer, ver o perfil de cobrança, o que cai, quais são os assuntos, do que a banca gosta, pra você se preparar para aquilo, sabe? Legal. E para quem tá ouvindo, e às vezes não conhece, a gente tem tudo, obviamente, dentro do Extensivo São Paulo, tem dentro do Intensivo São Paulo, e nesse ano a novidade que é o MedBrain, inteligência artificial que a gente colocou para ajudar o aluno. Não tem esse nome à toa, né? Hoje muita discussão dentro de casa virou MedBrain, mas é porque ele pensa, né? O slogan é ele pensa por você, mas de fato ele consegue... Você não teve isso, né, Ju? A gente tinha uma versão que dava a visibilidade de tudo que caía por instituição, dava as aulas por instituição,
mas e tinha uma contabilização geral, né, da nota por área. Agora não, agora está tudo muito bem metrificado por assunto e de acordo com a instituição que cai, de acordo com a prevalência dos últimos anos. Então ele te prescreve diariamente um pool ali de 15 questões, ou é um assunto que você precisa revisar, que às vezes você fez uma prova antiga e errou, ele calcula, ó, no último período de tempo você errou, então esse assunto tem que puxar para resgatar. E tem assuntos novos também, que ó, tá chegando a prova e esse assunto aqui você ainda não olhou. E se você quiser, o negócio mais legal que a gente fez é, pô, você mudou suas opções de prova, você consegue mudar e a ferramenta recalcula tudo no mesmo dia. Meu, muito legal. Eu só ia lá e dava uma estrelinha, favoritava as questões que eu tinha errado pra, enfim, eventualmente voltar. E aí não dava tempo. Achei muito legal essa. Facilita, né? São ferramentas que facilitam muito o estudo. Exatamente. E aí, pô, quando você fez na prova da Santa Casa tem prova teórica, teve prova prática também nesse ano, entrevista, como é que foi? Na teórica da Santa eu fiz 90. 90 pontos? Tinha sido 88, e aí eles anularam 7 questões, aí acabou subindo pra 90. Quantas provas você fez em 90? Foi a única. As outras, né? que eu tinha chego mais perto tinha sido o Enari, que eu fiz 85. E, nossa, gente, teve alguma outra que eu fiz 83. Tinha sido Foi o Círio ou não? Acho que foi o Círio, talvez. Aí foram as que eu cheguei mais perto, assim. Mas 90 nunca. Nem no simulado assim, em casa também tinha acontecido. Olha, tô imaginando aqui, o meu máximo foi 81. Imagina você que tá ouvindo, imagina o tesão que não deve ser corrigir uma prova 90, tipo, você... Não, e o pior é que eu nem saí com o gabarito da prova, porque eu entrei, aí eu falei, eu não vou pegar esse gabarito, porque eu não vou corrigir, porque eu vou ficar nervosa. Gabarito é o caderno de caderno, questões. Aí eu nem peguei o papel, entrei na sala, já rasguei ele, porque eu tinha prometido pra mim que eu não ia anotar. Saí no último minuto, porque toda a prova saía no finalzinho, corrigia tudo e tal. Aí eu fui pra casa, o gabarito saiu só no dia seguinte, a minha amiga, Gil, você tem que corrigir. Eu falei, você corrige comigo? Eu não vou ver sozinha. Aí ela foi lá, e era tão impressionante que eu lembrava todas as respostas que eu tinha colocado de cor. Tipo, eu não precisava do papel, entendeu? Eu sabia o que eu tinha colocado. De tão intenso que é o negócio. E aí a gente contou e deu certo. Eu falei, nossa, mas eu só vou acreditar mesmo quando sair, porque vai que às vezes, né, a cabeça falha. E aí foi isso mesmo. Que da hora. E aí eu imagino você ter ido muito mais leve pra segunda fase. Nossa, pior que não, João. Não? Não. Não. Eu não fui, eu tava... Foi tensa, né? Foi tensa. Isso, a sensação de que o jogo não tá ganho, você pode fazer cagada, pode não ser o seu dia, tem que estar adrenalina alta. A gente tinha saído a nota, saiu na terça, a segunda fase era no sábado. Aquela foi uma semana que eu chorei muito, quase todos os dias. Nossa, foi uma semana que eu ficava muito com amigos, a gente tentava estudar junto, não conseguia mais ficar sozinha. Foi tenso pra mim, sabe? A segunda fase é um negócio diferente, você não tem muita preparação pra sua segunda fase, né? Pode cair o quê? Qualquer coisa. Então eu tava muito nervosa, muito ansiosa, aí passou a segunda fase, deu uma acalmada. Mas mesmo assim, eu fui bem ansiosa. Não. Legal. Muito bom. E aí a gente chega, né, depois de resgatar a trajetória, de você ter passado por um momento que você não passou, ter sentido tudo que você sentiu, ter contado com a ajuda, ter resgatado essa vontade de fazer acontecer de novo, estudado muito ao longo do ano. Aí acho que é um momento especial que todo mundo espera, né? É um momento que sai o resultado, sai a lista. E eu gosto muito de perguntar, tava fazendo o quê? Quem tava contigo, você lembra? Quando saiu? Gente, eu tava tava viajando no interior com a minha família, e aí o Quadrix é famoso por liberar as listas tudo à noite, né? Então eu tinha certeza que o resultado ia sair 11 da noite. Então eu não tava nem aí, não tava atualizando o celular, tava tentando ficar meio offline, assim. Aí eu entrei no carro pra voltar pra São Paulo, era 3 e pouquinho da tarde, mandaram no grupo, saiu. Aí, gente, eu sei que eu abri meu computador no carro, a gente ainda tava carregando as coisas pra dentro, saiu a lista, meu dedo tremia tanto que eu não conseguia colocar a senha pro computador abrir, aí a internet não pegava. E aí o resultado ele sai na forma da nota só, você tem que fazer a conta pra saber se deu certo. E aí eu fazia a conta, aí tinha dado. Aí eu falei, não, mas eu vou pedir pra alguém fazer a conta. Aí no total 7 pessoas fizeram a conta, 7 pessoas falaram que tinha dado e aí deu certo. Que massa. Mas foi muito bom. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, foi um mix tão grande de emoção que Mas é muito gostoso, a sensação de que valeu a pena todo o esforço que você deu ao longo do ano é impagável, assim, é muito boa. E você acha que a sensação teria sido a mesma
se eu tivesse passado de primeira? Não, eu tenho certeza absoluta disso. Não teria sido a mesma. Porque eu acho que é um pouco disso que eu falei, sabe? De você ver pessoas que estão no lugar que você gostaria de chegar, de você se esforçar tanto por aquilo que você quer conquistar. Então, é muita coisa envolvida, né? Foi muito esforço, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Aí quando você vê que dá certo, a sensação de gratidão, que é por isso que eu tô aqui hoje, sabe? Porque eu sou grata ao cursinho que eu fiz, porque eu acho que eu não teria conseguido se eu não tivesse feito a média, se não tivesse tido suporte, ajuda. Então é um negócio, assim, inexplicável, sabe? Não teria sido a mesma sensação, com certeza absoluta. Você falou isso tudo, poxa, primeiro agradecer por dividir tanto da tua história com a gente, com quem está em casa ouvindo, vendo no YouTube. E eu fiquei também resgatando sobre essas jornadas difíceis, essas dificuldades que todo mundo passa na vida e que sempre geram um crescimento, né? Tipo, sempre. E eu, quando você estava falando, a minha pergunta que veio assim e na Gil Pessoa, assim, quando ela olha para a Gil do ano passado e na Gil desse ano, o que você ganhou de convicções, de coisas que você acredita, o que você é diferente hoje depois de passar por essa jornada? Eu acho que é muito legal tocar nesse assunto, porque quando a gente recebe um resultado negativo, pelo menos a impressão que eu tive, é assim, poxa, vou passar mais um ano estudando. E aí era, entre muitas aspas, um ano que ia ser perdido, né? Porque eu não ia trabalhar para ganhar muito dinheiro, não ia fazer outras coisas, eu ia estar só estudando. E aí, quando passa, você percebe como você cresce como pessoa, né? E como portas e oportunidades se abrem porque você não passou daquela primeira vez. Então, eu aprendi muito mais sobre mim mesma. A faculdade são 6 anos muito intensos, eu fazia parte de muita coisa e fazia muito tempo que eu não tinha descanso para olhar para mim, né? Para olhar para o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, o que relaxa a minha mente. Então foi um ano que eu consegui me redescobrir em alguns aspectos, né? E eu tô tentando pegar essa prática agora para residência, sabe? Perceber quando eu passei dos meus limites para voltar um pouquinho e fazer tudo ser de uma forma mais tranquila. E eu acho que o que é mais importante que pode ficar pro pessoal de casa é assim, se eu tivesse entrado direto na residência, eu acho que eu encararia ela como uma continuação do internato com carimbo, sabe? Uhum. Que você ia lá, discutir a conduta com o chefe, então tá bom, você pediu pra fazer isso, toma aqui o carimbo, libera o paciente. Aí você trabalha 1 ano, você passa por várias, 1, 2, enfim, você passa por várias experiências, aí você passa por insegurança, você não consegue discutir as coisas, às vezes a conduta é você e você mesmo. E aí eu entro hoje na residência com uma cabeça totalmente diferente, sabe? Que é aquilo que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, eu tenho que entender o que me falam, eu tenho que concordar, eu tenho que questionar se é realmente aquilo, né? Então, a gente muda como pessoa. O amadurecimento foi um ano difícil, gente, foi um ano duro. Mas o amadurecimento ao longo dele foi... Acho que nenhuma outra experiência me traria isso, sabe? Então, foi uma coisa muito legal. Que massa. Te ouvindo falar também, eu lembro muito de um amigo, né, Gabriel Leiros, ele acabou fazendo cardiologia e ele tinha passado ele passou de primeira, né, mas ele foi fazer exército, então foi um ano dele onde antes de entrar na residência ele de fato trabalhou e eu tinha trabalhado pouco. Uhum. E eu lembro que eu olhava pra ele assim, eu falei, caraca, esse cara sabe muito, porque tipo, eu não sei tanto, praticamente eu não sabia tanto, ele trabalhou em emergência muito tempo. E de fato, né, você amadurece, né? Só que quem não passa por isso amadurece às vezes dentro da residência. Uhum. Só que é um cenário estressante, é um cenário de cobrança, é um cenário com a carga horária alta. Então, e por vezes você tem um suporte, o ideal é ter sempre. Mas não vamos pintar aqui o mundo da lua, que não é. Não é, né? Tipo, tem alguns momentos, tem o R2, às vezes, também não é sempre. Mas tem momento que é você, tem que matar no peito, e às vezes tem momento que é no primeiro mês de residência. Uhum. Então, essa experiência, essa maturidade, acho que ajuda muito a você olhar a residência com outros olhos, de fato. Né? Eu acho que não só olhar a residência, mas também agradecer por não ter passado aquele ano, sabe? Porque isso me torna hoje uma residente diferente. E eu percebo essa mudança, e eu agradeço por isso, sabe? Eu acho que vai me tornar uma melhor dermatologista depois. Então, as coisas acontecem por um motivo, eu gosto de acreditar nisso. Que massa.
Bom, uma vaga de dermatologia na Santa Casa, né? Foi. Porque a outra tava trancada. Tava é trancada, sim. isso. Meu Deus, eu não sei o que seria fazer. Eu fiz clínica, né? Porra, tem 60 vagas, 40 vagas. Então você não fica, não. Se eu tiver o dia ruim, menos pior, mas uma vaga e foi você, né? Que Foi. legal. Gil, pra gente encerrar aqui hoje, que mensagem você deixaria para quem às vezes tá passando nesse momento agora pelo que você passou há um ano atrás, né? Que tá às vezes com dúvidas, às vezes está desmotivado, às vezes ainda está chorando, às vezes ainda está sentindo esse luto. O que você falaria para essa galera de casa? A primeira coisa que eu falaria é que ninguém precisa passar por isso sozinho. Então, a gente tem apoio, tanto em casa, familiares, amigos, e aqui eu tive muito. Mandei inbox pra Joana, pro John, Aqui eles na me respondiam. É? Me respondiam em vídeo, eu não tava nem esperando, sabe? Eu falei, poxa, eu acho que eles têm tanta mensagem, eles nem vão ler a minha. E eles respondiam e aquilo me dava um gás. E acho que a segunda coisa que me ajudou muito é assim, às vezes a gente tá com amigos e colegas, todo mundo passando pela mesma situação. E aí eu comentava com meus amigos, tal, que também estavam prestando, e todo mundo tem a mesma insegurança ali, né? Você tá tentando estimular um ou outro, mas ninguém sabe se vai dar certo. E aí uma coisa que mudou pra mim foi conversar com pessoas com quem tinha dado certo, né? Com quem tinha conseguido passar na residência. E aí eu percebia que a rotina de estudos daquela pessoa não tinha sido perfeita. Ela não tinha visto tudo, ela talvez não tivesse acabado todas as trilhas ou ter feito todas as provas anteriores e mesmo assim tinha dado certo. Então, buscar exemplos é uma coisa que ajuda, sabe? E pode estimular. Então, se alguém até quiser me mandar mensagem para conversar, eu tô super à disposição, porque eu adoro ajudar, eu sei como é difícil e essas pessoas mudaram minha vida. E eu acho que vale a pena investir o seu tempo em alguém que possa te dar uma palavra de conforto. Que da hora. Então agora é a hora. Arroba. Como é que é o arroba aí pra galera te Giovana achar? Bonocelli. O Bonocelli só que é complicada. Tem que soletrar. Bonocelli. Bonocelli soletra? B-O-N-U-C-C-L-L. CCE-L-L-I. Dois L? 2 Cs e 2 Ls. Deus. Bem produção, Bonocelli. põe na tela Bem aí, pelo amor italiano. de Deus, porque também é italiano, né? É italiano. Italiano. Poxa, bom demais, Gil. Vou chamar de Gil porque Pode chamar, eu adoro. mais fácil. Vou chamar de Celli. Sei lá. Os pais chamam de quê? Gil? De Gil. De Gil, né? Gil, Mais Gil. fácil. Que legal. Bom, então é isso. Beijo, Gil. Obrigado por ter Obrigada vindo a aqui vocês. dividir a tua trajetória. Parabéns. Muito orgulho do caminho que você trilhou. Eu brinco, tem alguns alunos que a gente tem um carinho especial, que a gente se conhece, troca, se conecta de um jeito bacana. E aí, pô, já é a terceira vez que você vem aqui, a gente já foi almoçar depois que você passou, a gente se viu nos jantares aprovados. Então, muito agradecer a você e pela confiança que teve também na gente. Fico muito feliz que tenha dado certo. Imagina, gente, é um prazer. Obrigada pelo convite. E para você que está de casa, é isso, ó, Hora da Virada tá rolando. Então, QR Code aqui na tela, ou você que está ouvindo, o link tá na descrição. Vai lá e se inscreve, porque ainda dá tempo de se aproveitar todo esse conteúdo e os 3 dias 100% free, porta aberta do Extensivo São Paulo, tá bom? Lembrando que muito em breve o projeto R1 volta assim que a gente acabar a temporada do Finalmente Residente, tá acabando essa temporada, a gente volta com a 5ª temporada, ou acho que é 4ª ou 5ª, é temporada pra caramba, do projeto R1 São Paulo, com os hosts que você ama, João e Joana. Você ama João e Joana? Adora, é muita sinergia. Né? Muito engraçado. Você ouviu o podcast deles? Eu ouvi já vários, eles ficam se cutucando ali o tempo todo. Saudades. E se você gostou, me ajuda. Põe uma hashtag saudade aqui no comentário do YouTube para eu saber. Então, pra ver se eu volto aqui, se eu dou pelo menos uma palhinha e participo mais dos podcasts, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, gente. Até mais.